Olá, boa noite. Boa noite, colegas, colegas de profissão. Que alegria poder saber que tem mais uma turma aí se formando para dar o seu melhor na área de pedagogia. E eu digo que a pedagogia ela nos traz oportunidades muito boas. Basta a gente fazer o que a gente ama e o que a gente gosta, que com certeza a gente tem êxito na nossa profissão. E hoje eu fui convidada para falar sobre empreendedorismo na área clínica. A pedagogia ela nos faz com que nós podemos alçar grandes voos, sair assim fora da caixa e sair fora da escola. A gente não precisa estar apenas ali dentro da escola, a gente tem muitos campos que a gente pode atuar. E hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a área clínica, que é a área a qual eu empreendi. Então, antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpa para vocês, porque era para mim estar no ao vivo hoje, mas infelizmente eu tive uma dificuldade aqui, um problema com a energia de onde eu moro, e eu não vou conseguir estar ao vivo. Então, eu fiz esses slides, dei uma improvisada aqui rapidinho, porque eu tô sem energia desde cedo. Então eu fiz esses slides e vou fazer essas gravações e vou poder falar um pouquinho para vocês sobre essas oportunidades que a pedagogia nos traz, tá? Então eu gostaria de deixar aqui uma frase já de início. Nenhuma mente é pequena quando encontra acolhimento. Então nós vamos falar um pouquinho mais no próximo slide e que fique de reflexão aí para todos vocês. Olá, então eu sou a Juliana Justo, sou neuropsicopedagoga, sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga. Fiz algumas pós-graduações, mas todas voltadas à alfabetização e à área inclusiva, que é o que eu gosto, que é o meu chamado, como eu digo. Então, vou falar para vocês um pouquinho da minha trajetória, para não me estender muito, porque na verdade não é sobre isso, mas eu preciso contar para vocês um pouquinho da minha trajetória. Então, eu sempre vi a pedagogia como uma realização de profissão, porque realmente é o que eu gostava e tinha desejo de fazer. Mas eu não via uma oportunidade financeira na pedagogia. Então, eu cursei recursos humanos e por um bom tempo da minha vida eu trabalhei em agência de empregos, em RH, e eu não fui para a área de pedagogia no início, porque eu achava que o professor ganhava pouco. Então eu falava, não, tem outros caminhos, outras profissões a qual se paga melhor. E a gente precisa pagar as nossas contas, a gente precisa pagar os nossos boletos, né? Então eu pensava comigo, bom, eu preciso fazer uma coisa que eu gosto, mas também que me dá um dinheiro. Só que eu não conseguia sair fora daquela caixinha de ver que eu poderia ter êxito na pedagogia. Então eu trabalhei um tempo com recursos humanos e depois tive filhos e aí fiquei um tempo em casa sendo mamãe. Então, hoje, atualmente, a minha filha está com 15 anos e o meu menino está com 10 anos. Mas naquele período, os meus filhos eram menores e eu não via uma oportunidade tão significativa na pedagogia para mim ganhar dinheiro. Então eu falava, não, eu não posso fazer só o que eu amo. Então fiquei no recursos humanos por um tempo. Nesse período que eu fui ser mamãe, dedicar 100% à minha casa e à minha família, eu vi que seria interessante eu pensar na pedagogia, porque eu iria para colégios particulares, aonde eu ia ganhar a bolsa dos meus filhos e o salário, então para mim eu já vi uma vantagem. Foi aonde eu comecei a entregar alguns currículos na área, em alguns colégios particulares, só que os salários eram bem baixos e eles não me davam a bolsa ainda 100% dos meus filhos. Então eu falei, poxa vida, não é isso. E aí eu vi uma colega estudando para concurso, na época era concurso de tribunais, e eu me interessei, achei bem legal, só que eu estava muito. Eu não me achava tão preparada para concurso público, mas aquilo ali me deu uma esperança, me deu uma fé, assim, acendeu essa luzinha em mim. Então eu comecei a fazer concursos para a área de tribunal e outros tipos de concurso. A princípio eu não passei,
E, e isso foi abrindo a minha cabeça para o mundo do concurso. Foi aonde eu fiz um concurso e passei aqui na prefeitura de Cotia, que é a cidade a qual eu moro, e foi nessa prefeitura que eu conheci o professor Luiz. Gostaria de agradecer ao Luiz por essa oportunidade que ele me deu. E o Luiz, ele foi o meu coordenador aqui na prefeitura de Cotia, um profissional excelentíssimo. E trabalhei por um tempo aqui na prefeitura de Cotia, numa casa de acolhimento, né? Que a gente fala hoje em dia, antigamente era conhecido como orfanato. Foi onde eu conheci essas crianças que estão aí no slide. Então, esse momento da pizza aí mesmo foi um momento muito legal, que o Luiz conseguiu uma parceria e tinha alguns voluntários que forneciam esses dias especiais para as crianças lá no orfanato. E foi um momento de aprendizado muito grande na minha vida, foi muito significativo essa minha passada pela assistência social ali na casa de acolhimento. E eu já tinha pedagogia e a princípio estudava para concursos na área de educação e saí da casa de acolhimento para realizar um grande sonho que era entrar na prefeitura de Barueri, a qual eu estava diretamente, né, prestando um concurso para trabalhar com crianças com deficiência e transtornos de aprendizagem. E no próximo slide já vou contar para vocês um pouquinho mais sobre esse período. Então, eu saí da assistência social, da casa de acolhimento, e entrei na prefeitura de Barueri. Então, a princípio, eu fiz um concurso para a prefeitura de Barueri, a qual eu fui chamada muito rápido. Foi um dos concursos mais rápidos que eu já prestei. Contanto que eu fiz prova dia 23 de julho e eu fui chamada em 26 de agosto. Foi muito rápido. Eu fiquei numa classificação 30 ali, mais ou menos. Eles anunciaram 10 vagas, mas na primeira chamada já chamou 40 candidatos. E foi uma oportunidade muito rica para mim, porque eu sempre falo que todos nós temos um chamado, né? E eu sempre gostei de trabalhar com a causa inclusiva. Então, eu desde pequenininha, assim, eu já tinha uma familiaridade com crianças com deficiência. Então, para mim, nunca foi nada assim que, que me assustasse, né? Como muitas pessoas, quando tem um contato de primeiro momento com uma pessoa que usa cadeira de rodas. Eu, desde pequena, eu sempre tive esse jeitinho e minha mãe sempre fala que sempre foi assim. Eu sempre tive um, um olhar para as crianças com síndrome de Down, então eu sempre gostei muito de trabalhar, né, com essa área. Então, eu digo que quando eu entrei na prefeitura de Barueri para assumir esse cargo, foi uma realização muito grande para mim, porque é uma prefeitura a qual tem um salário bacana e eu iria estar me realizando com um salário bom e com exatamente com a área da educação a qual eu mais me identifico. Então, na prefeitura de Barueri, a gente tem dois cargos, né, de inclusão, que é o professor de inclusão escolar, que é um professor especialista, um professor com pós-graduação em educação inclusiva. Esse professor, ele acompanha alunos na sala de aula regular, e temos o professor do AEE, que é o professor de atendimento educacional especializado. Então, tem essas duas áreas ali na prefeitura de Barueri. E os dois são professores especialistas, tá? Com salários, tudo é tudo a mesma coisa. Todos os professores. E eu digo isso porque existem muitas prefeituras que têm o profissional de apoio, né, para trabalhar com crianças com deficiência. Não, Barueri tem professores especialistas. E foi aí aonde eu conheci esse aluno que está usando cadeira de rodas, né? Ele é um aluno que tem paralisia cerebral, tem deficiência intelectual, é o Pedrinho, o fofo da minha vida. O Pedrinho se formou ano passado no 9º ano, lá no colégio ao qual eu trabalho, e eu tive essa oportunidade de conhecer essas crianças, de ter realmente
essa oportunidade de sentir o dia a dia dessas crianças, né? Na outra foto é o Bernardo, ele é um aluno autista, tem TDAH e tem paralisia cerebral também. Foi aonde eu descobri a oportunidade que eu teria, porque é uma coisa que eu gosto muito, né? Então eu tenho muita paciência e gosto de trabalhar com crianças com deficiência e com transtornos de aprendizagem. Então, quando eu entrei na prefeitura de Barueri para trabalhar com inclusão, eu vi uma oportunidade de consultório, porque muitas das vezes ali no colégio, né, tem as normas da escola, tem todo um trabalho pedagógico ali, e eu gostaria de ter um trabalho mais pensando na área clínica, né? Então foi aí onde eu comecei a fazer a neuropsicopedagogia. Quando eu passei no concurso de Barueri, eu já tinha pós em educação especial e tinha psicopedagogia. Mas eu pensei em fazer a neuropsicopedagogia para que eu pudesse entender um pouquinho mais sobre o funcionamento cerebral de cada indivíduo. E eu trabalho na prefeitura de Cotia. Atualmente eu estou no período da tarde, mas o ano que vem eu vou estar no período da manhã. Eu joguei meu cargo para amanhã e é sempre no contraturno que eu atendo as crianças no meu consultório. Então, eu vou falar com vocês no próximo slide um pouquinho mais como eu empreendi nesse ramo da inclusão. Gente, me perdoa, eu vi que no slide anterior eu falei que eu trabalho na prefeitura de Cotia. Me perdoem, eu trabalho na prefeitura de Barueri hoje. Cotia foi a prefeitura anterior que eu trabalhei. Vocês me perdoem, eu tô um pouco com a garganta seca, que eu tô à base de remedinho aqui, que eu tô com uma gripe, gente, muito forte, tá? Então me perdoe qualquer coisa. Gente, eu pedi pro professor Luiz passar esse videozinho aí para vocês. Tem uma foto, né? Mas eu encaminhei o vídeo para ele, depois ele vai tentar passar aí para vocês, que é um videozinho para vocês terem uma noção de como que é ali o meu espaço de trabalho. E esse videozinho, ele é uma sublocação, gente. Então, a princípio, eu pensei em empreender, só que quando a gente pensa em empreender, a gente não tem clientes ainda, né? Eu não tinha ainda atendidos. Então, eu pensei, vamos começar lá, primeiro degrau, né? Passinho de cada vez. Então, eu vi que eu tinha um espaço aqui na minha casa, que inclusive é esse espaço que eu estou usando aqui agora para fazer essa gravação para vocês. E eu tinha esse espaço, um cômodo, a qual ele consegue ter um acesso pelos fundos, então do lado da minha casa tem um corredorzinho, então a família consegue entrar por esse corredor, então não entra na minha sala e vai para o meu quintal e aqui já tem uma porta que consegue acessar esse cômodo. Então, a princípio, eu pensei em empreender dessa forma, né? Porque eu não poderia pagar um aluguel ainda, eu não tinha atendidos ainda. Então eu fiz dessa forma, comprei, já tinha uma mesa aqui de estudos, fiz uma decoração com o que eu tinha, comprei uma cadeira e aqui na parte da frente eu tenho dois móveis que eu comprei para mim colocar livros, recursos, jogos, né? E montei esse espacinho aqui para mim. Aqui de frente tem uma cadeira e eu montei uma salinha de atendimento e comecei a fazer a distribuição da minha divulgação, né? Então eu fui para a rede social, fui para o Instagram, que é onde eu acho que me deu uma visualização melhor. E o meu network, que é na prefeitura que eu trabalho, né, em Barueri, então um acabou indicando. A princípio teve pouquinhos atendidos, né? Vem um, dois, a gente fica um tempinho assim, mas a gente precisa ir aos pouquinhos. Nem é legal que venha muitas crianças no começo, porque a gente aprende muita coisa na teoria, né? Mas a gente aprende muito mais na prática. Então é bom que venha um, dois, porque daí você vai se aperfeiçoando. A gente não consegue saber tudo.
A gente não tem conhecimento de todos os tipos de transtornos de aprendizagem, nem de todas as deficiências que existem. São muitas coisas, né? Então a gente pega ali o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais, e a gente tem muita coisa, gente. Então a gente não consegue saber tudo. Então é bom que a gente comece e dê o primeiro passo, porque daí você vai conhecendo e vai se aperfeiçoando a cada atendido. É claro que nem o meu primeiro atendido eu deixei ser um atendimento assim raso, vago, não deixei, porque eu coloco ali como se fosse um filho meu e eu sempre me dedico bastante em tudo que eu faço. Então, o meu primeiro atendido, eu lembro que foi um atendido com transtorno de aprendizagem, com dislexia, e foi aonde eu fui me aperfeiçoando mais em relação à dislexia. Então, empreender, a princípio, tem um desafio muito grande, principalmente quem vai empreender e não tem uma renda fixa, né? Porque você vai investir um pouquinho. A princípio, para você fazer atendimento, não precisa ter um investimento muito alto. O investimento muito alto seria o aluguel. Mas se você consegue fazer isso na sua casa, você precisa de alguns recursos, alguns jogos e alguns livros que te ensinam a aplicar alguns testes, né? Para você fazer uma avaliação. Então, no próximo slide, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como seria esse atendimento, como seria essa avaliação e essa intervenção. Porque, a princípio, vocês podem empreender num cantinho da casa de vocês, ou vocês também podem fazer sublocação, que hoje em dia, pelo menos aqui onde eu moro, em Cotia, tem bastante clínicas e salinhas de sublocação. O que seria isso? Você subloca o horário. Então, assim, geral, aqui onde eu moro mesmo, tem um espaço muito legal, que inclusive eu mandei um vídeo para o Luiz colocar para vocês, que é essa foto que está aparecendo no slide, que é uma sala de sublocação, né? Então, assim, eu já tive aluguel mensal, mas como eu não trabalho o dia todo com atendimento, eu trabalho no contraturno, porque o outro período eu tô na prefeitura de Barueri, então o aluguel para mim foi legal? Foi. Mas a sublocação eu achei melhor, porque eu até consigo atender em ambientes diferentes. Então, esse videozinho mesmo, essa imagem aí que vocês estão vendo, é uma sala que tem muita coisa. Então, tem a mesa, tem a cadeira, tem sofá, tem vários recursos. Lá mesmo ela já deixa jogos. E eu alugo por hora essa sala. Então, eu pago R$ 37 para usar essa sala por 1 hora. E eu cobro na minha sessão 150, 120, eu fico mais ou menos em torno disso. Eu vejo que as colegas cobram de R$ 70 até 250, enfim. Depende muito da região que você vai atender. Mas eu cobro de 120 a R$ 150. E a sublocação eu acho interessante porque eu consigo me disponibilizar em outros lugares. Então, essa salinha de atendimento que está mostrando na foto, ela fica aqui em Cotia. Mas eu também tenho uma que é um pouco mais próximo de Barueri. Então, são lugares que eu não preciso ficar pagando mensal, mas que eu consigo, né, ver a disponibilidade de uma ou de outra e atender ali e pago por hora. Então, eu acho que isso é muito mais vantajoso para quem está começando também, tá bom? E no próximo a gente vai falar sobre avaliação e intervenção. Olha, gente, que bacana essas imagens dessa clínica de sublocação. Olha que rico. Tem jogos, tem muitas coisas. É claro que eu tenho algumas coisas, como hoje em dia eu não estou mais nesse aluguel fixo, eu estou na sublocação que me dá uma dinâmica de itinerários melhor para mim, então eu estou em Barueri, estou em Cotia, isso é melhor para mim que eu consigo atender algumas cidades, né? E tenho uma salinha ali, não é na casa da pessoa, porque tem muitos psicopedagogos e neuropsicopedagogo que quando não tem um espacinho em casa, eles fazem o quê? Tem uma linha de viagem mesmo, coloca os recursos ali e vai atender em domicílio. Então muita gente começa assim também. Muitos começam em casa, no espacinho em casa, muitos começam no itinerante, e,
E hoje em dia, com a sublocação, é muito bacana. Essa sala é uma sala muito rica de sublocação. E outra ideia para vocês também empreender, quem tem dinheiro e consegue investir a princípio em transformar um móvel ali em salas de sublocação, hoje em dia a gente tem usado muito, né? Então você pega ali uma casinha ali com 4 cômodos, você consegue dar uma mudada nela com uma cara de clínica, né? Coloca uma recepçãozinha, não precisa ter recepcionista, porque você pode deixar um, uma maneira de deixar as chaves em algum cofre, em algo assim, para que as pessoas que sublocam possam entrar lá, colocar uma senha e pegar a chave e usar as salinhas. Então você pode alugar por hora essas salinhas de sublocação, que é bem legal também. Você pode ter a sua sala e alugar as outras salas para sublocação. Então é uma forma de empreender bem legal também. Hoje em dia a gente está usando muito aqui em Cotia, a gente tem bastante, tem uma concorrência já legal. E eu gosto muito. Hoje em dia eu prefiro muito mais do que ter o aluguel, porque eu não tenho eu não preciso mais nem de contador, porque tem toda aquela questão de fiscalização, de abrir um espaço. Então, na sublocação, quem faz isso é o proprietário ali da clínica, né? Você que tem o consultório, que sempre foi o meu caso, o consultório, para mim a sublocação super me atende. Então é muito bacana, viu? Vocês vão gostar. E aí, eu encaminhei esse vídeo para o professor Luiz, vamos ver se ele consegue passar para vocês, mas a princípio eu enxergo aqui uma foto e essas fotos, né, esse vídeo aí, ele mostra os recursos que a princípio eu comecei. Você não precisa ter tudo isso de recurso. Na verdade, se você pesquisar na internet, tem muitos aí que você consegue criar em casa mesmo, né? Então tem a Torre de Londres, Torre de Hanoi, que serve como teste na hora da avaliação. Porque nós, neuropsicopedagogos e psicopedagogos também, nós temos, quando a gente atende na clínica, nós temos duas etapas, que é a avaliação e a intervenção. Então, primeiro momento, chegou um atendido para você com uma queixa, né? Geralmente os professores já relatam alguma situação, problema ali para os familiares que está acontecendo na escola, e aí a mamãe nos procura porque foi um alerta ali do professor. Então essa família nos procura, essa criança ela não tem um laudo, né? Ela precisa ser investigada para saber o que está causando esse desconforto e esses problemas ali na escola. E aí a gente precisa fazer uma avaliação, que seria o quê? A gente, nessa avaliação, a gente faz observações, a gente faz uma anamnese com a família, para conhecer todo o histórico dessa criança, e a gente aplica alguns testes que são permitidos para que o psicopedagogo apliquem. Então, esses testes, eles mostram para a gente exatamente qual a área que essa criança tem de prejuízo, né? Então, aqui no nosso cérebro, a gente tem diversas áreas que cada área ela é responsável por uma aprendizagem. E aí, esses testes, eles nos ajudam muito. Hoje em dia, existem diversos testes, com preços, assim, bem caros, né? Tem o TDE, que é maravilhoso, mas o kitzinho é bem caro para quem está começando, não há necessidade. Então, tem um que é avaliação neuropsicológica, que é leitura, escrita e aritmética, eu comprei acho que é na Menon, eu acho que é assim que se fala a editora, mas depois eu posso passar para vocês que essas avaliações da neuropsicológica cognitiva, ela tem um valor mais acessível. Então deve estar aí essa de leitura, escrita e aritmética, eu acredito que eu paguei R$ 120, mas tem outras de funções executivas, que acho que é uns R$ 70, R$ 80. Então são testes, livros, testes, mas com acesso melhor para você comprar. Então, a gente faz essa avaliação, todo esse rastreio, né? E aí a gente, no final dessa avaliação, que é mais ou menos uma 6, pode ser para mais,
depende muito do seu momento ali com o seu atendido. Então, depois dessa avaliação, eu entrego um relatório detalhado com uma hipótese diagnóstica dessa criança. Então, pode ser uma alfabetização não tão bem consolidada, que é só uma dificuldade de aprendizagem, né? Dificuldade de aprendizagem é uma coisa, transtorno de aprendizagem é outra, né? Daí já é neurológico, e aí o cérebro já processa de uma forma diferente. Então a gente faz esse rastreio e na avaliação, no final da avaliação, a gente entrega para a família esse relatório com essa hipótese, né? E a gente encaminha para alguns profissionais, neuropediatra, fonoaudiólogo, psicólogo, para alguns profissionais que possam nos ajudar numa intervenção ali. Essa família vai procurar os profissionais e também ela vai, se for algo que seja do psico e do neuropsicopedagogo de que para fazer uma intervenção, né, de cuidar ali daquela criança, aí sim a família fecha com você e aí começa a fazer as intervenções, que é focada no que você já deu ali de hipótese diagnóstica. Então, digamos que foi uma hipótese diagnóstica de TPAC, transtorno do processamento auditivo central. Digamos que foi um TPAC, que é um transtorno de aprendizagem. A gente vai já ter naquele relatório tudo indicado para a gente, as áreas que a gente precisa trabalhar, e aí vocês entram com a intervenção, que a intervenção, no mínimo, aí duraria uns 6 meses. Pode ser para menos, pode ser para mais. Então, tudo vai depender de cada indivíduo, de cada criança, de cada atendido, né? Até porque não precisa ser só criança, né, gente? Eu tô falando crianças aqui, mas não precisa ser só crianças, né? O neuropsicopedagogo, ele atende de pequenininhos até idosos, né? Porque a gente tem a demência, então a gente trabalha muito com a memória, então a gente não tem um limite de idades. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, espero que tenha sido um momento enriquecedor na vida de vocês. E no próximo slide eu vou deixar meu QR Code. Sintam-se à vontade para perguntar para mim o que vocês quiserem. E é isso. Um grande beijo para vocês. Finalizando aqui o nosso bate-papo, eu deixo um abraço, um grande beijo para vocês e que delícia, último ano, gente, como é gostoso quando a gente está acabando, né? É uma realização, imagina as dificuldades que vocês enfrentaram, não é fácil, mas vocês conseguiram, já está acabando aí, e eu desejo sucesso na vida de vocês, espero que a gente se encontre aí pela vida, meus colegas de profissão, e qualquer dúvida, me chama aí, que eu tiro a dúvida de vocês e a gente troca. Se tiver alguma dica também, a gente aprende junto e que a gente possa ter essa troca, tá bom? Muito obrigada a todos vocês, um grande beijo. Luiz, muito obrigada por essa oportunidade e foi muito bom ter trabalhado com você aqui em Cotia, uma pessoa muito correta, um excelente profissional. Muito obrigada a todos aí da Unasp por essa oportunidade e um grande beijo.